Aqui eu estou cortando as abobrinhas. Aqui eu coloco em um recipiente um pouco de farinha. Eu não coloco muita farinha, só um pouquinho, só para dar uma leve enfarinhada. E vou misturar as abobrinhas com a farinha. Muitas pessoas me perguntaram se, antes de fritar os legumes devem ser cozidos. A resposta é negativa. Os legumes devem ser fritos de forma assim, natural. Eles devem ser crus, não devem ser cozidos. Os legumes úmidos, cozidos, com o resto de água dentro, na hora de colocar para fritar no óleo, com certeza ia ter um efeito não muito agradável, inclusive até perigoso. Então, legumes crus, não cozidos. Vamos para frente. Aqui eu coloco na farinha. Coloco todos os legumes, acrescentando mais um pouco de farinha de vez em quando. Aqui eu misturo com as mãos, simples. E aqui vamos com os 3 ovos. Aqui eu vou mexer os 3 ovos dentro de um recipiente maior e coloco as fatias de abobrinhas já enfarinhadas. E misturo tudo delicadamente para evitar que as fatias possam se quebrar. A pergunta importante que eu ia responder antes, recebi perguntas sobre por que misturar com ovo e farinha antes de fritar. É muito importante porque ovo e farinha vão criar uma camada que vai, em primeiro lugar, vai evitar que os legumes, nesse caso as abobrinhas, absorvam o óleo da fritura. O segredo de uma boa fritura é com certeza um óleo limpo. Então vamos evitar de utilizar o óleo para fritura muitas vezes. Essa é uma dica importantíssima, aconselho de coração mesmo, de evitar de fritar alimentos no mesmo óleo por mais de 3 vezes. Geralmente eu frito 2 vezes no máximo. Outro segredo importantíssimo para uma fritura perfeita é a temperatura do óleo. A temperatura do óleo, o óleo tem que ser quente. O óleo tem que ser quente o suficiente para poder fazer com que, uma vez que nós vamos mergulhar os alimentos comecem logo a fritar. Antônio, como faço para saber se o óleo está quente? Eu ligo o fogo alto, deixo o óleo em fogo alto por 3-4 minutos. No fundo da panela eu vejo que começa já a se criar um movimento, né? O óleo começa a criar umas ondas, umas pequenas bolhas. Nesse momento o óleo provavelmente já está em temperatura. E o que eu faço para ver se o óleo está em temperatura ou não? Simplesmente eu coloco uma fatia daquilo que eu tenho que fritar. Nesse caso, coloquei uma fatia de abobrinha já passada no ovo e farinha e simplesmente eu vi que o óleo já estava em temperatura. Nesse caso, eu terminei de assar a primeira fatia de abobrinha. Quando a abobrinha está pronta totalmente, pode começar a fritar os outros legumes, nesse caso, outros alimentos. Nesse caso, vamos fritar dos 2 lados, de um lado e do outro, as abobrinhas. Vamos escorrer bem as abobrinhas, inclusive outra dica importantíssima que muitas pessoas não sabem, pode parecer óbvia, mas muitas pessoas não sabem que é importante utilizar 2-3 folhas de papel toalha na base do prato. Isso faz com que os fritos fiquem também bem sequinhos, né? O papel toalha ajuda a absorver o excesso do óleo da fritura.